O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se fostes tu que o levaste, diz-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Eu vi o Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho desta terça-feira da 8ª de Páscoa mostra-nos mais uma vez um evento narrativo sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é, acerca da sua Páscoa, da sua passagem, da sua morte e ressurreição. Olhando para este Evangelho, segundo São João, do capítulo 20, versículo 11 ao 18, mostra-nos aqui a respeito da experiência de Maria Madalena quando chegou aos prantos, chorando, com o coração amargurado, com o coração totalmente triste, porque o Rei dos Reis tinha morrido. E quando ela chega ao túmulo do Senhor e vê que a pedra estava rolada, e ela olha para dentro, ela entra num desespero total, porque quando ela se compara e vê a realidade que ela se encontrava, automaticamente
a sua imaginação, o seu pensamento humano foi que alguém tinha tirado o corpo de Jesus do túmulo, que alguém tinha roubado, que alguém tinha levado em forma de protesto o corpo do Senhor. Mas na verdade não. O Rei, o Messias, estava ressuscitado. E quando ela se depara com aqueles dois anjos e pergunta onde eles tinham colocado o Mestre, onde eles tinham colocado o Senhor, ela ainda fica de uma forma atônita, de uma forma totalmente desesperadora, querendo saber aonde se encontrava o seu amor. E quando o próprio Jesus pergunta para ela por que ela chorava e a quem ela procurava, ela ainda não tinha acordado e não tinha percebido que estava na frente daquele que tinha vencido a morte. Ora, amado irmão e irmã, olhando para essa exposição que São João mostra-nos acerca de Maria Madalena, faz com que nós possamos fazer uma análise crítica a respeito justamente do seu posicionamento existencial sobre Jesus, mostrando claramente a partir de uma dimensão espiritual, de uma dimensão religiosa, que a tristeza do seu coração estava remetendo-se à escuridão que estava presente nela, remetendo-se à própria comunidade joanina, que estava passando por um momento de dificuldades, um momento de tribulação, um momento de perseguição por parte dos romanos, por parte dos judeus, que não permitiam com que a comunidade joanina pudesse colocar em exposição evidente na realidade em que eles viviam a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Se eles fizessem isso, era preso. Se eles fizessem isso, eram açoitados. Se eles continuassem fazendo, exprimindo a fé no Cristo Jesus, eles poderiam ser mortos. E a comunidade começou a ficar desanimada, começou a ficar triste. Era a figura de Maria Madalena. Mas quando ela ouve a voz do Senhor, Maria, automaticamente ela desperta, ela acorda, ela vê a luz. Rabune, mestre. Não me toques, Maria, ainda eu não subi aos céus, mas vai e diga aos meus irmãos que eu estou vivo e que quero vê-los. Diga a eles que você me viu, que você me contemplou, que eu venci a morte. Aqui dá para perceber nitidamente um aspecto que nós devemos estar sempre atentos como cristãos, de poder sempre estar com o coração e com o ouvido aberto para ouvir a palavra de Jesus. O próprio Mestre nos diz, neste próprio Evangelho de São João, lá no capítulo 10, eu conheço as minhas ovelhas e as ovelhas me conhecem. Eu conheço a voz das minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a minha voz.
Muitas das vezes, infelizmente, nós nos perdemos no decurso da vida. Nós ficamos desorientados diante dos fluxos vivenciais, das realidades em que estamos inseridos no mundo e na nossa sociedade. Muitas das vezes nós nos perdemos porque nós estamos tão remetidos a nós mesmos, remetidos a fazer as nossas próprias vontades, a fazer os nossos próprios quereres, que acabamos esquecendo de ouvir a voz daquele que nos amou por primeiro, daquele que nos chamou, daquele que nos convocou, que me chamou pelo nome, Frei Ayrton, Selma, Itamar, Marcos, Cíntia, ministra que eu não sei o nome. Olha só, o Senhor nos chama pelo nome para nos conduzir à vida eterna. E é através deste relacionamento que nós devemos ter com o nosso Senhor Jesus Cristo. Maria vai e conta, e foi isso que ela fez. Ela correu e foi anunciar aos discípulos que ela viu o Senhor. Ver o Senhor é poder experimentá-lo, é poder conhecê-lo. Como é lindo quando nós contamos, depois de 10, 15 anos, daquela experiência maravilhosa que nós tivemos com os nossos amigos nas férias, que nós tivemos com os nossos amigos durante os nossos aniversários que nós fazemos durante as nossas vidas. Quando nós recordamos e lembramos daqueles factuais da vida em família, em que recordamos os nossos entes queridos que morreram, quando nós recordamos os momentos mais lindos das famílias e bate aquela nostalgia de felicidade e de alegria, em que nós repetimos como foi bom aquela época, como foi bom ter conhecido aquelas pessoas, como foi bom ter vivenciado aquele amor em família. Da mesma forma, o Evangelho quer transmitir para nós este amor do ressuscitado, este amor relacional que Ele tem por cada um de nós, fazendo com que cada um de nós possamos mergulhar cada vez mais nos seus mistérios de amor, poder mergulhar mais na sua palavra, poder cada vez mais se dispor a segui-lo, a dispor a viver segundo a sua vontade. Olha o que a primeira leitura para nós apresenta-nos, um texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, do versículo 36 ao 41, expondo para nós um evento dos discípulos após Pentecostes, em que Pedro ele começa a discursar, começa a anunciar, começa a pregar ao povo judeu de uma forma exortativa, convidando eles de poderem se arrepender dos seus pecados, de reconhecerem que tinha matado Jesus, o próprio Filho de Deus, que doou a vida para a nossa salvação. E Pedro, através da graça do Espírito Santo, fez com que mais de 3.000 pessoas experimentassem, olhassem, contemplassem, viram o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Tiveram o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado.
Foram mais de 3.000 pessoas que foram batizadas. O que nós devemos fazer, Pedro? Reconheça-se que são pecadores, que vocês mataram o nosso Senhor. Reconheçam que vocês, infelizmente, através das escamas que estão nos vossos olhos, fizeram com que o justo, o inocente, pagasse por todos os nossos pecados. E depois disso, seja batizado. E assuma uma vida de justiça, uma vida de amor, uma vida de misericórdia, uma vida de perseverança neste homem que se doou por completamente a nós. Eles viram, eles experimentaram como experimentou Maria Madalena no sepulcro. Assim somos nós. Temos que ir ao encontro do Rei dos Reis. Temos que ir ao encontro do nosso amado Jesus. Como diz o próprio profeta Oséias, devemos ir ao encontro daquele que deixa ser encontrado. E nós devemos ir ao encontro deste amado que se permite a nós o conhecermos. Ele está com o coração aberto, ele está com o coração cheio de amor para poder derramar sobre nós. Ele quer partilhar da sua vida conosco. Ele quer partilhar das suas palavras de amor conosco. Ele quer partilhar do seu amor conosco. Ele quer fazer com que cada um de nós possamos ser verdadeiramente amigos deles. E essa é a oportunidade ímpar, nessa oitava de Páscoa, de nós podermos verdadeiramente ir ao encontro deste amado que está vivo e que está no meio de nós. Não podemos mais deixar passar despercebido a graça de Deus, meu irmão e minha irmã. Temos que ir ao encontro dele. Temos que amá-lo. Temos que buscá-lo. Temos que deixar com que essa graça da sua ressurreição possa ressuscitar as nossas vidas. Olha o momento trágico em que nós estamos vivendo, um momento apocalíptico com essa epidemia do Covid-19. É uma ótima oportunidade e sinal de fazer com que cada um de nós possamos verdadeiramente ir ao encontro daquele que pode nos salvar de toda condição de morte que quer avassalar as nossas vidas, que querem nos impedir de termos uma vida santa, impedir de nós termos uma vida fundamentada na castidade, na pobreza, na obediência, no amor. Temos que deixar com que cada um de nós possamos renunciar toda a nossa vida, tomar a nossa cruz e seguir o ressuscitado. É isso que nós devemos fazer. E poder colaborar, cooperar como fez Maria Madalena e os apóstolos. Anunciar ao mundo todo que Jesus Cristo está vivo, que Ele está no meio de nós, que está de quarentena conosco, que está sofrendo com aqueles que estão famintos, que está sofrendo com aqueles que estão longe da face de Deus, que estão sofrendo porque estão nos presídios, aqueles que estão sofrendo
porque estão nas casas terapêuticas. Aqueles que estão sofrendo, porque estão nos hospitais. Aqueles que estão sofrendo, porque possuem alguma enfermidade psíquica e espiritual e física. O Senhor está conosco. Não tenha medo, coragem, força, ousadia, porque Ele venceu a morte e nós também temos força, através do seu santo e divino nome, de poder vencer a morte das nossas vidas. Portanto, coloquemo-nos os nossos corações diante de Deus, pedindo a graça do Divino Espírito Santo, a força e a ousadia de permitirmos a ser ressuscitados pelo próprio Espírito, para que assim sejamos testemunhos do ressuscitado. Assim seja. Amém.